Olá, eu sou Renato Meca e eu ensino pessoas a serem sempre mais felizes, superando seus problemas e superando a si mesmo todos os dias. Essa live de hoje faz parte de uma sequência de lives de um projeto que eu chamo de Superar Transforma. Nesse episódio de hoje, eu vou falar com a Janaína Tancredo, que é uma fisioterapeuta, uma das primeiras fisioterapeutas que me atendeu logo depois do acidente. E a gente acabou virando amigo, né? E hoje eu vou ter esse privilégio, essa oportunidade de poder falar com ela. Olá, Jana. Oi, Rê, tudo bem? Tudo Boa bem? Tudo jóia? E noite. você? Tá me ouvindo bem? Boa noite. Olha Tô lá, bem. Uhum. já te apresentei por aqui para o pessoal, mas eu queria que você se apresentasse aí com mais Hum, formalidade para o pessoal todo, né? Ok, vamos lá. Bom, meu nome é Janaína, eu sou Ali, puxa o fisioterapeuta, sou cerco para trás um formada pouquinho. pela PUC Campinas desde 2003, né? Depois disso eu fiz alguns cursos, especializações, e eu sempre gostei mais da área da ortopedia e da neuro, né? Eram as duas áreas que eu mais gostava, né? E a parte mais da clínica, eu atendo as duas, com maior peso um pouquinho na área da ortopedia. E, e desde quando eu comecei a fazer o mestrado e depois agora o doutorado que eu estou finalizando, né? Que eu finalizo no próximo mês, agora de agosto, então daí é na área da lesão medular, né? E foi aí Então, que a gente se conheceu, né? exatamente. Né, eu lembro quando você chegou lá, né? E de A primeira maca, vez, né? isso, exatamente. É difícil me Então, tirar da cadeira. Eu falei assim, era melhor ir de maca para poder, porque se tiver que transferir para algum lugar, não é né, fácil, né? Tirar o saco de batata da cadeira. Muito é, grande e pesado. e eu com meu grande tamanho tive que subir num banquinho, né, para chegar até a maca. É, Jana, mas não é à toa que eu te chamei. Estou muito contente de você ter Uhum, aceitado essa missão, né, de fazer uma live comigo hoje, porque você uhum. pode ser pequeno no Eu que agradeço. tamanho, mas gerenciava com uma grande habilidade todo aquele monte de gente lá quando a gente ia para os Né, tratamentos lá na clínica e você era a líder de sim. lá e tinha uma autoridade total em tudo. Por isso que eu estou muito feliz de ter você aqui hoje. Obrigado pela presença, né? Obrigada eu pelo convite. Imagina. E é isso, né? Então, na verdade, foram há 15 anos, né, até agora que eu tô nessa área da lesão de medula, né, do mestrado, que eu avaliei a parte de espacidade, e agora na parte de temperatura corporal, né, em indivíduos com lesão de medula. Então, é gratificante também estar nas duas áreas, né, que eu sempre gostei, ortopedia e da neuro, né. Que legal, né? Nada melhor do que a gente fazer o que gosta, né? Sim, é o principal, né, que quando a gente faz o que gosta, a gente não... A gente cansa fisicamente, né, às vezes dependendo da situação, mas a gente acorda feliz e dorme feliz, né. É um Isso que é motivo para importante. levantar da cama, né? Sim, Mas me fala aí, exatamente. Jana, nessa sequência que eu tô, sempre converso Uhum, sobre atalhos e obstáculos, né, para superação, uhum, né? E sim. principalmente esse impacto das pessoas que não só me veem, mas depois que tem um contato mais próximo e mais perto e sabem de tudo que eu consigo fazer, mesmo estando preso dentro do meu corpo, Uhum, hoje em dia. Eu queria saber que você tem uma experiência fantástica dessa, né? Porque não só me conhece, a gente acabou até ficando amigo, além uhum, da relação, né, de sim. profissional e paciente, mas esse impacto com outras pessoas, né? Que algumas conseguem ser mais, não desenvolvidas, mas superam com mais facilidade essa fase Uhum. de dificuldade na vida e outras nem tanto, né? Me fala um pouco aí da tua experiência nesse sentido. Então, não só na área da lesão de medula, mas nas outras áreas a gente também vê essas diferenças, né? Então, é aquilo lá como, às vezes, né, um pequeno problema que às vezes é para mim, para outra pessoa é um grande problema, né? E às vezes Exatamente. um grande problema ali é muito mais superado por outras do que, né, por, pelas outras pessoas que têm um menor problema. Então, na verdade, assim, eu sempre na área da lesão de medula, né? Tanto paraplégicos como tetraplégicos, né? Que nem sempre a mesma lesão, né?
tem as mesmas dificuldades, né? Vai depender do organismo, da resposta, dos tratamentos, enfim. Total, concordo. Então, também de estar buscando novos tratamentos, né? Então assim, eu sempre vejo os pacientes, vamos por mais motivados, né? Que chegam lá desde o começo motivados, e tem aqueles que chegam já cabisbaixos, né? E às vezes ao longo do tempo eles modificam, né? Então, às vezes por ajuda de outros pacientes, com mais dificuldades às vezes que eles, né? No caso, vamos por um tetraplégico, ajudando um paraplégico, por exemplo, né? Então, que por ter mais mobilidade, um paraplégico, né? Não que o tetra não possa ter, né? Dependendo do nível da lesão, a gente sabe que vai depender também do comprometimento, dos tratamentos, da recuperação pelo organismo mesmo, né? Que cada um responde de uma determinada forma, né? Não é a mesma Mas patologia que vai. essa fase de superação sempre depende da pessoa começar, né? Se o cara não Sim, quiser, se a pessoa não quiser ajuda, exatamente. é impossível da gente poder ajudar ou influenciar de qualquer forma, né? Sim, então, porque muitas vezes as pessoas, né, elas não querem ser ajudadas, né? Daí é difícil, né? Então, assim, a pessoa tem que querer, né? Por mais, às vezes, se ela tiver alguém que ajude, vamos supor, já é um meio caminho, né? Mas se ela também não quiser escutar, não quiser ajuda, não vai ter como, né? Então, durante essa fase eu sempre vi, né, vários pacientes chegando alegres, né? E às vezes aquele paciente mais cabisbaixo, e daí o mais motivado chega lá e tenta ajudar o outro, né? Isso que é importante também, que acaba levando ele para o esporte muitas vezes, né? Porque a gente sabe, né, que quanto mais o movimento acontece, estimula, né? Então, e no dia a dia também, não só na parte esportiva, mas no dia a dia. Então, isso que é importante também Alguns de ser pacientes feito. estimulam outros, né? E outros Sim, ficam fazendo bagunça lá no, na clínica, não? é, O Luciano que me diga, né? Que eu é, ficava bagunçando com ele lá. Mas é é, isso aí. Sabe o que eu sempre falo, Jana? É uma coisa que eu até uso, né, para uma brincadeira, para poder ter uma alavanca aí. Eu sempre uhum, pergunto para todo mundo e falo assim, até para pessoas que chegam perto de mim e começam a reclamar de qualquer situação que seja, né? E eu falo uhum, assim, cara, sabe qual que é o sonho de todo tetraplégico? O sonho de todo tetraplégico é ser paraplégico, porque daí consegue mexer os braços, pelo menos, né? E aí eu isso, faço sempre uma analogia, falo, olha, se alguém conhece alguém que o sonho de alguém é ser um paraplégico, é uhum, difícil, né? Mas na uhum, verdade, a situação que a pessoa se encontra e reclama, seja ela qual for, pode ser o sonho de outras pessoas, né? Então as uhum, pessoas às vezes têm necessidades preenchidas, mas não do uhum, jeito que elas querem. E o jeito de fazer exatamente, isso ficar melhor uhum, é a resolução disso. sim. Acho que é esse que é o principal, né? Às vezes a motivação vem de várias formas, né? Ou você chega no fundo do poço e acaba tendo um mecanismo ali para você tentar, né, se motivar e modificar, né, a situação. E às vezes é por outras pessoas, né, que essa ajuda vem também, né? Então é muito Assim, importante. sem dúvida, né? Mas o primeiro passo é a pessoa que tem que dar essa Sim. abertura para outras pessoas poderem ajudar, né? É. O mais É. importante o mais importante disso tudo é, Uhum. primeiro, aceitar ajuda e segundo, estar Uhum. disposto a realmente parar de reclamar e Sim, procurar por soluções, né? Não por desculpas. Na live sim, de ontem sim. eu falava isso que a gente tem que Uhum. treinar a nossa mentalidade para procurar por soluções e não desculpas, né? Ficar É. fugindo e se escondendo o tempo todo. Porque a desculpa é fácil, né? A gente arrumar desculpa e encostar ali, né? E acaba Agora, se convencendo de que não é capaz, né? De que não consegue. E aí começa a ficar exatamente. muito na zona de conforto e diminui cada vez a zona de conforto, até que chega Uhum. uma hora que fica meio que não só inaceitável tudo isso, mas Uhum. complicado para a própria pessoa, né? E eu passei por isso, sabe? Chega uma hora que ou eu continuava não, né? Ou eu começava a reclamar porque eu tinha uma razão muito boa, quebrei o pescoço, né? Uhum. E Sim. não precisava fazer mais nada da vida, ou Uhum. eu levantava e realmente o que você falou, não só por mim,
mas por Mas todas pelos as pessoas que se à sua empenharam volta, né? tanto em me trazer vivo, né, da Ásia para cá, e Sim, também as pessoas que estavam do meu lado ajudando, para que o trabalho de todas as pessoas, então, o esforço, né, a iniciativa de todas essas pessoas não tinha sido em vão, né? sem dúvida. Eu até ia te fazer essa pergunta, Rei. Eu ia te fazer a pergunta. Você sofreu em 2013, né? O 2013, janeiro de 2013. 2013. É. E de lá para cá, né? Vamos supor, quais foram um dos seus piores obstáculos que você teve? Tem como numerar? Ou... Jana, E as foram, superações, no caso, né? então, assim, vários obstáculos, e eu Uhum, digo que a superação é um processo diário, né? uhum, Nem todas as maiores muralhas do mundo foram construídas pedra por pedra, tem que ser um passo de cada vez, né? E esse sim, processo de se superar todo dia é o que a gente fala, que uhum, tem que matar um leão por dia, né? Então, olha o que uhum, aconteceu comigo. Eu é, já morava, fazia muitos anos, na Indonésia, e eu tinha uhum, vindo para o Brasil de férias. Olha só que legal, né? Eu vim uhum, em novembro para o aniversário de 10 anos da minha filha. E uhum, pior que eu viajei 4 dias para ficar só 2 dias aqui no Brasil, né? Para vir e voltar, dava até mais do que isso. E uhum, fiz só para o aniversário dela, porque 10 anos, poxa, a gente precisa comemorar. sim, Aí depois, em novembro, aí eu voltei em dezembro para férias normais, né? uhum, E daí eu fui embora no dia 8 de janeiro. Aí o uhum. meu avô, o pai da minha mãe, que a gente era muito ligado, ele faleceu no dia 21 de janeiro. E o meu acidente foi no dia 25 de janeiro, 4 dias Sim. depois do falecimento dele, né? Então, Eu acho vi na que live da sua mãe, né? Quando você fez com ela, ixi, eu aquela vi. live foi uma choradeira só, né? Né? Mas aí foi assim, quando eu me dei conta de que eu era um tetraplégico e tudo mais, não tinha Uhum, só acabado a minha profissão, minha carreira profissional, tudo aquilo que eu construí a vida inteira. O buraco era mais fundo, porque eu estava na Indonésia, um país que não tinha condição de tratar de um paciente como eu lá, né, de um uhum, tetraplégico com essa severidade toda, né? uhum, E depois que eu tive uma parada cardíaca de quase 6 minutos, você acredita? Quase uhum. 6 minutos parado. Eu não lembrava que era todo esse tempo, Uma bastante mesmo. delas, né? Eu tive algumas, né? Você Mas comentou. sérias foram três e uma delas durou Uhum. quase 6 minutos. Nossa, E aí o não. médico chamou meu irmão. Tô cheio de espasmo hoje. Aí o médico chamou meu irmão e Uhum, disse para ele, falou assim, olha, Guilherme, e o inglês do meu irmão não era muito bom, o inglês do médico de lá também não era aquelas coisas, né? Mas se entenderam uhum, bem. E uhum, falou assim, olha, nós não temos condição de tratar do seu irmão aqui. Aqui ele vai a óbito, ele vai morrer, não tem outro jeito. O uhum, hospital não tem condição. Para você ter uma ideia, o acidente foi na quinta-feira, eu cheguei no hospital na quinta, né, depois do almoço, foi, uhum. e na sexta-feira eu já estava com pneumonia. Por causa da Ó, condição hospitalar. Eu sim, tinha muito pouca gordura no corpo também, então não tinha suporte uhum, para o sistema imunológico. Aí peguei pneumonia e falei assim, olha, aqui não tem condição. Condições hospitalares daquela época não eram boas. Foi aí uhum, que meu irmão conseguiu, sabe, chacoalhar tudo e me levou para Singapura, 14 dias depois do meu acidente. E aí uhum. teve tempo para respirar e muita ajuda de Deus aí, de todo mundo, para poder Uhum. montar uma UTI no avião e me Tá bom. trazer. Então, Uhum. era uma superação depois da outra. Né? Não só minha, mas muita Da sua força do meu família. irmão, porque se ele não tivesse ido lá, não teria, eu não teria sobrevivido, salvou a minha vida Uhum. literalmente. Aham. Então, se você pergunta assim, qual foi o ponto ou o que foi de superação, foi a jornada inteira, sabe? E Sim. outro fato que eu sempre conto, que é muito, é sempre cômico isso, né? Porque acaba sendo, é trágico, mas a gente leva para o lado cômico, né? Os Uhum. médicos, para irem me buscar lá, eles tiveram que já deixar pronto um atestado de óbito, porque a chance de eu ir a óbito durante o trajeto, durante o Durante o voo, trajeto. era Né? muito grande. Era muito Sim. grande, era tipo mais de 90%, entendeu? E aí Uhum. que o povo começou a rezar e começou. Então, assim, foram várias coisas. Por causa de uma coisa ruim, houveram tantas coisas boas que são Sim. coisas que, de repente, não me tiram o direito de reclamar e são Uhum. coisas que realmente foram superadas uma a uma, não só por mim, mas com a ajuda de muitas Pela... pessoas. Sim. E é por isso. E é por isso que eu tenho assim, esses pontos de superação. Agora, o fato, só mais
mais um ponto, né? De eu levantar todo dia da cama e querer fazer alguma coisa para mostrar para as pessoas que eu ainda sirvo para alguma coisa, né? No começo era assim, né? Que as Uhum. pessoas ficam felizes era o fato de eu ter minha filha. Da minha filha ainda poder olhar para o pai dela hoje e falar, poxa, ele consegue, Sim, tá fazendo alguma coisa mesmo desse jeito, né? sim, Então, exatamente. isso são esses os principais pontos de motivação para a superação diária. Sim. É, sem dúvida, né? E é muito importante o apoio das pessoas que você também teve, a família, que sempre estiveram para te apoiar, né? E eu conheci seu Sem pai, sua dúvida. mãe, né? Pouco, mas eu conheci eles, né? Então, são pessoas adoráveis também. Não, estiveram comigo o tempo todo, né? Minha mãe ficou comigo o tempo todo de hospital lá em Ribeirão Preto. Uhum, Meu pai já começou a quebrar a casa inteira para passar cadeira de roda, para poder entrar, para sim, ter mais conforto. Porque acabei voltando, né? Eu saí daqui de casa, da casa dos meus pais, com 18 anos, para fazer faculdade, e depois fui embora. uhum, E daí, por causa do acidente, nada acontece por acaso, né? Eu acabei sim, voltando e tô hoje na casa deles, uhum. mas o meu pai já quebrou tudo, fez rampa para todo lado, tá todo. É isso aí. E você andava de bicicleta profissional, né, Rê? É, as bicicletas estão aqui Andava, né? atrás hoje, É, ó. aqui atrás, é. É isso aí. Não era a minha profissão, mas eu participei de Mas, competições profissionais lá na Ásia, uhum, motivado pelos desafios, né? Tudo que me desafiava chamava uhum, atenção. é. Ah, isso que é importante mesmo. E agora saindo um pouco da área da neuro, né? Uma vez eu atendi um senhorzinho, né? Ele tinha acho que uns seus 80 numa cacetada já. E eu não sabia que ele não enxergava, né? Que ele Olha tinha aí. quase totalmente a visão, né? Sem visão. E ele chegou por fratura de fêmur, né? Mas é na área da ortopedia. E ele queria andar, né? Assim, uma das coisas que ele falava para mim, quanto que eu vou andar, né? Então, assim, até fortalecer, enfim, e passar o período ali que ele podia, né? Daí eu peguei e falei assim, tá, então ele toda sessão ele já começava, né? E eu falei, e eu não sabia porque ele olhava para mim, assim, ele enxergava vultos, né? E foi engraçado que quando eu estava andando com ele, acho que foi na segunda vez que eu estava andando com ele com andador, né? E uma moça na frente ajudando, né? Eu atrás dele. E ele comentou, né? Ele falou assim: Ah, onde que a gente está andando? Né? Porque assim, ele queria saber onde que estava andando, se era corredor, se era no meio da sala. Eu falei assim, é no corredor, mas o senhor não tá. Daí que ele falou, não, é que eu não consigo, eu só vejo um vulto, né? Eu falei assim, o Olha senhor não me só. avisa isso, né? Ele falou, se eu tivesse avisado, né? Porque eu queria andar de novo, né? Eu tava, né? Então, Talvez você não assim, era tivesse levado ele. sim, exatamente. Ele falou, se eu tivesse falado, você não ia deixar eu andar. Olha aí, tá vendo? Mas assim, então assim, aquilo ali me deixou, né, feliz também, por mais que eu tomei um pouco mais, coloquei ele de novo para andar, né? Porque deixava ele feliz, né? Então achei muito gratificante. Às vezes a gente, tanto na parte da neuro, que a gente vê, às vezes a recuperação não é às vezes total, né? Mas ao mínimo que for, que às vezes consegue Poxa, eu que diga. ganhar, né? É uma motivação que a gente, O né, pequeno fica feliz. movimento de ombro que eu tenho, que eu consigo, quando Sim. não estou com muito espasmo, né? Eu consigo Uhum. tocar a cadeira de rodas motorizadas sozinho, já Sim, é total liberdade, né? Porque eu preciso de ajuda para tudo, mas se eu puder ir exatamente. para onde eu quiser de cadeira, sem precisar Uhum. ficar né, orientando, vira para lá, vira para cá. E é complicado, Uhum. né? Assim, é 1% de chance, então a gente vai lá e põe 100% de esforço em cima para fazer melhorar e dar certo, né? E você tem Uhum. razão no que está falando. E me fala um pouco então, Jana, já que a gente está nessa vibe aí de recuperação e tudo mais, qual é o Uhum. impacto que isso causa em você, vendo outras pessoas, né, mais debilitadas ou mais, não só deficientes, enfim, tá, Uhum. com toda essa problemática que não é uma coisa passageira, é definitivo. O que Uhum. isso causa em você e o que isso causa quando você vê outras pessoas reclamando por outros motivos mais simples? Ou mais simples não, cada um tem um motivo para reclamar, né? Sim. Mas outras coisas passageiras de repente.
Então, na verdade, é gratificante você conseguir é, ver uma melhora nas pessoas, né? E às vezes é importante, né? No caso, principalmente o físio ou qualquer outro profissional de saúde, motivar, né? As pessoas. E às vezes quando você observa que ela não tá, como que eu vou dizer? Ela não está respondendo, ela não está querendo fazer alguma coisa. Então, é tentar motivar, né? Então, assim, para mim é gratificante ver essa mudança, às vezes, na pessoa quando chega de um jeito e depois de um tempo ela Mas muda, né? você acha que começando a trabalhar com esse tipo de público, né, com o meu Uhum, tipo de público, né, isso já uhum, te sim, fez, de alguma forma, sim. até Pensar nos... inconsciente, Uhum, reclamar menos das coisas que você sim. usava reclamar mais? Sim, isso também é muito. Eu já me vi pensando várias vezes, né? Porque problema todo mundo vai ter, né? Então, e às vezes a gente aumenta aquele problema que é um problema passageiro, né? E tem outros problemas que não é passageiro, né? Que você vai ter que se adaptar com aquela nova situação. Então, daí você para e pensa, né? Fala assim, né? Ele tem um problema muito mais complexo, né? E consegue fazer um monte de coisa, levantar o ânimo das pessoas. Então, assim, a gente para e reflete ali que a gente tem que parar e pensar ali que não é bem assim, né? Treinar, E, a gente tem que treinar nossa mente, eu sempre falo isso, sim, né, para exatamente. procurar por soluções ao E invés de não, reclamar sim, por tudo, né? Porque é. às vezes daquilo que as pessoas reclamam pode ser o sonho de outras pessoas, né? Como eu Uhum, disse, enfim, sem dúvida. né? Então as pessoas. A gente não pode, vamos supor, sempre falar que o nosso é pior, né? Porque cada um tem uma visão, né? Então, às vezes, eu tô sentindo de um jeito e a pessoa, para ela, aquilo ali é simples. Mas, mesmo assim, você tem que analisar depois, né? Que passar um período, você tem que parar e pensar. Falar assim, será que precisava de tudo aquilo, né? Então, isso que às Cada vezes um é sabe onde o importante. sapato aperta, né? Aonde está o Exatamente. problema. E qual é É. a sensação que você tem, se você já entendeu isso, já treinou sua mente e já Uhum, entende isso dessa forma, quando você vê uhum, outras pessoas comuns, não comuns, todo mundo é comum, né? Mas outras pessoas que andam e que têm não esse problema severo, grave que o seu público, uhum, né, os seus pacientes têm, uhum. que vem na tua cabeça quando você vê alguma pessoa reclamar de algumas coisas normais, né, básicas, não definitivas? Ou a pessoa está passando por algum problema, às vezes, ou ela falou sem pensar, né? Ou realmente ela está reclamando de barriga cheia, né? Que a gente pensa, né? Então, Não é? é complicado, né? Então, muitas vezes as pessoas reclamam e não param e analisam, né? Às Não. vezes faz por impulso, e às vezes é o jeito da pessoa mesmo, né? Esse que é o problema, né? Então, é É o que eu complicado. falo muito, né? Hoje eu ensino pessoas a serem Sim. mais felizes, né? E como é que a gente ensina as Uhum, pessoas a serem mais felizes? Na verdade, a gente não foca na felicidade, mas a gente foca nessa solução dos problemas e não precisa ser um uhum, pescoço quebrado como o meu problema ser tão uhum, sério e definitivo, para que as uhum. pessoas possam, na verdade, se superar a cada dia para fazer o dia seguinte ser sempre melhor e mais positivo do que o dia anterior. Né? E não que ninguém vai ter um dia ruim na vida, todo mundo tem dia ruim, né? Sim, E chuta uma exatamente. porta de vez em quando, eu É, falo, né? Que até eu levanto assim às vezes, né? é, Mesmo sem poder chutar a porta. é. Mas que ao longo do processo, o desencadeamento e o treinamento mental vai fazer com que os problemas não se repitam ou que não sejam tão danosos como foi da primeira vez. Né? Se Sim, acontecer de novo, que não seja tão prejudicial, né? Que não doa tanto, que não te afete tanto. Essa é a forma da gente ser mais feliz a cada dia, desde que você esteja aberto a se treinar por isso, sim. preparar sua mente para procurar por soluções, né? Eu sempre falo que é igual quando a gente vê um copo caindo da pia. Algumas Uhum, pessoas já conseguem automaticamente segurar o copo, outras conseguem colocar o pé embaixo. De alguma forma, você toma alguma ação. É um sim. treinamento mental já para aquilo, né? A gente está preparado para aquilo. Mas as pessoas passam a vida toda treinando a mente só para inventar uma desculpa, para inventar um motivo porque não consegue.
e vai se treinando né, para não ser capaz de qualquer coisa que seja. Então a gente tem que fazer esse treinamento para que fique até involuntário essa maneira de reagir a algumas coisas hostis, né, não muito agradáveis. Sim, sem dúvida. E é a prática, né? Eu acho que no dia a dia, tendo essa experiência, acaba favorecendo isso também, né? Porque se você não pratica, você não. Daí é mais complicado, né? Então é com o dia a dia mesmo e querendo melhorar, né? Então é a prática do dia a dia. A Olha só, Janiele. eu tô vendo a Jane. É. Olá, eu tô Uhum, vendo aqui o pessoal participando. Quem tiver uhum, perguntas aí, gente, manda pergunta pra gente aqui, que é à vontade. A uhum, gente vai tentar colocar no meio do nosso papo aqui, tá? uhum, Gatilho mental da participação aí. Manda aí que eu tenho aqui a minha voz da consciência, ela anota aqui. E o pessoal que está fazendo comentário aí, como alguém comentou aí que tenta ser melhor a cada dia. E acho que esse é um exercício diário, né? Porque se você não quiser ser melhor a cada dia, quem vai uhum. querer fazer isso por você, né? Nada cai do céu, né? Então não vai aparecer do nada alguma coisa que você queira, se você realmente não quiser aquilo e não fizer por onde, né? Sim, sem dúvida. É uma coisa diária mesmo, né? Então, e vai de querer, né? Como a gente sempre falou, se a pessoa não quiser, fica difícil, né? Mais difícil ainda, né? Ô, É, Jane, me fala, e seus pais, como é que estão? também, E essa então, sua decisão de, pode do falar, quê? de Não, fazer pode falar. o doutorado e ir à frente, a Ah, carreira universitária tem influência dele, né? São os dois professores universitários? não, só meu pai. Minha Seu mãe, ela pai. fez, minha mãe fez biologia, só que ela não seguiu a carreira. Meu pai já foi, já tem até a livre docência, essa parte eu não vou Olha chegar, não. aí. Por Mas que ele só não, não é, Jane? ele só não é titular porque ele não quis, né? Mas ele Poxa, olha chegou, só. chegou no para baixo do titular. Que legal. E tem uma influência aí no na sua caminhada. Teve. Na verdade, eu sempre gostei, né? Desde criança eu colocava minhas bonecas para dar aula, minha cachorra na época que eu tinha, Olha só. ficava ali brincando comigo. Então eu sempre gostei, né? Apesar de eu ser um pouco tímida, né? Mas isso aí também melhorei ao longo do tempo também, né? Que a gente vai sempre melhorando, né? Mas eu Mas, acho que não, viu, Jana? Aliás, sempre que eu falo, né? Quando a gente é uhum, tímido para alguma coisa e a gente se prepara para aquilo, a timidez até acaba, né? Some um pouco. Porque lá na clínica o que eu vejo muito é a sua destreza com todo mundo lá, não só por conhecer todo mundo, todos os pacientes, mas por uhum. saber, né, a peculiaridade de cada um e, tipo, não tem nada de timidez lá, né? Quando vai para o campo de batalha, acaba resolvendo todos os problemas, né? Eu digo que, na verdade, a gente acaba tendo, supera, né? É uma superação, né? Um obstáculo que Pois a é. gente tem, né? Da timidez. E por querer, às vezes, fazer alguma coisa, a gente vai se superando, né? Então é isso daí mesmo. Olha aí a Débora falando que você é uma ótima professora. Ela é da supervisão da Unip que eu faço. Ah, olha aí. Então, Tá querendo nota, então. é, mas é isso aí. Mas Olha aí, acho que ó. Cantarelli tá perguntando se eu posso falar um pouco, tá? uhum, Gabriela Cantarelli tá perguntando se eu posso falar um pouco como a fisioterapia ajudou no meu processo de superação. uhum, Cara, eu digo que a fisioterapia é essencial, né? Todo dia eu faço físio, até hoje, e pelo menos uma sessão com o fisioterapeuta. E eu já inventei um dispositivo que eu penduro no teto aqui do quarto, onde eu consigo fazer exercício sentado na cama. A minha cama já tem altura, na mesma altura de um tablado, né? Que é aquela cama da fisioterapia, para quem não sabe aí, né? Então eu fico com o pé no chão, sentado na cama apoiado, penduro os braços e eu consigo fazer exercício, eu consigo me movimentar, né? Ali, além dos eletroestimuladores que eu já comprei um monte aqui, para poder estimular também, né? Para complementar o trabalho que eu já fiz com a Jana e tudo mais. Então, a Só fisioterapia ajuda muito. Esse processo de superação é totalmente dependente, porque se eu me sinto bem, a fisioterapia me mantém num parâmetro, pelo menos, motor, não motor, mas de corpo, né, corporal,
saudável, menos travado. Aí acho que você pode explicar melhor esse processo, Jana. E falar o que ajuda, né? O que ajudou Uhum. muito no começo foi a fisiorrespiratória, para ficar livre do respirador. Então, a fisioterapia Uhum. é muito importante no processo de superação, porque te põe para cima, né? O próprio exercício, né, libera a serotonina e tantos outros que ajuda a motivar, né, a levantar o ânimo. Às vezes você não está com vontade de fazer Exato. exercício, né, você é educador físico, sabe muito bem disso, né? E na época, então assim, a pessoa acaba fazendo exercício, o próprio estimula. Às vezes você não estava muito afim, né, estava meio Só de se desanimado, mexer, tá? exatamente. E Com já o certeza. caso da fisioterapia, né? Ele ajuda tanto para eliminar as dores também, né? Porque principalmente vocês, né, por ficar muito parado, né? Você é tetraplégico, e isso faz com que tenha muito espasmo da musculatura ou rigidez, né, Nossa, das eu sou o articulações. rei dos espasmos. Então daí isso ajuda bastante relaxar, né? Um pouco a musculatura, a relaxar ah, geral, né? Principalmente a articulação, mobilizar, e daí você se sente melhor, né? Então, Não, com essa certeza. parte é muito importante mesmo, né? Me ajuda até para pro trabalho depois, né? Se é uma forma de trabalho isso que eu faço, porque mesmo sem sair do quarto, eu Uhum, consigo, através da fisioterapia, uhum, me sentir melhor, né? Mais confortável fisicamente. E apesar de eu uhum. falar que eu sou igual um saco de batata, né? Grande, pesado e desajeitado. Mas a fisioterapia realmente me É mantém muito importante. os dias, né? Só não faço de domingo. E já sinto falta, Uhum. porque fico É mais extremamente rígido, né? diferente, estruturalmente Sim. diferente. É, Ainda bem que eu é arrumei tanto. um físio que trabalha até de feriado, final de semana, o cara Isso vai é bom. embora. É, porque a parte respiratória também ajuda a relaxar, né? O próprio exercício respiratório, a parte motora mesmo. Isso favorece, principalmente os espasmos, né? Diminui a parte da espasticidade, que quem tem bastante, que você tem, né? Já favorece bastante essa parte Com também, né? certeza. Por isso que eu falo sempre, né? Quando alguém chega perto de mim reclamando de qualquer coisa que seja, eu Uhum. falo, senta aqui do meu lado 5 minutos que você vai parar de reclamar na hora, né? É, Não que é uma. cada um, o problema, né, maior ou menor, é o problema de cada Uhum. um, não interessa qual Sim. seja. Por isso que eu falo sempre que não precisa ser um pescoço quebrado como o meu, o cara ter um Uhum. problema, alguma coisa para superar, né? Se for uma unha encravada e aquilo já estiver doendo o suficiente, é aquilo que ele tem que superar e é aquilo que ele tem que deixar que não afete os seus dias para ter um dia melhor que o outro, para poder viver melhor, né? Uhum. E sempre que eu converso com as pessoas, a impressão que fica depois é sempre essa, né? De tipo, poxa, você consegue fazer tudo isso? Ainda mais quando o Uhum. pessoal me vê trabalhando, né? Com aquela anteninha que eu Sim, inventei para pôr na antena. testa e tudo mais. Então Uhum. fica bem assim, bem motivante. Eu motivo outras pessoas e acabo me motivando para fazer isso também. E não me importo hoje, né? De usar essa minha deficiência física, eu vou dizer, tá? Essa Uhum. forma física nova para Uhum. continuar treinando as pessoas, porque antes eu treinava as pessoas fisicamente, né, com exercício e tudo mais. Uhum. Hoje eu ainda continuo treinando as pessoas, Mas de ensinando outra que o forma. processo de superação faz parte de tudo aquilo que a gente vive e que nos Uhum. deixa melhor a cada dia. Sim, sem dúvida. E é muito importante, principalmente, né, a parte mental, né? Porque se a pessoa não está bem mentalmente, é complicado, né? Pois Então, é. é muito importante esse E o trabalho, que, né, que você está fazendo. e o que as pessoas esquecem às vezes é que eu Uhum. ainda sou a mesma pessoa que eu era antes do acidente. Talvez de uma Uhum. forma diferente, um hábito de vida diferente, ou então uma forma de vida diferente, não sei como chama, mas eu ainda sou Uhum. a mesma pessoa que eu era antes, Sim, por sem dentro, né? Ainda dúvida. tenho Sim, as mesmas ideias, as mesmas vontades, até mais vontade do que tinha antes, né? sim. Não Mas as é. pessoas encaram de uma forma diferente, acabam, né, criando um problema onde não tem. Não é uma limitação, às vezes, física que vai fazer você limitar de fazer outras coisas que tem como fazer, né? Com A parte certeza. física não, mas mentalmente, né, continua e dá para fazer muita coisa com isso E mesmo. principalmente, mesmo que o cara não faça nada Uhum, profissionalmente ou com alcance sim. um pouco mais, enfim, Uhum, né? Mas ele pode pelo menos não ficar, entrar numa depressão e ficar atrapalhando outras pessoas, né? Já que não vai sim. ajudar. Então, Uhum, eu acho que todas as pessoas são capazes,
de influenciar e serem influenciadas, desde que elas Uhum. queiram, né? E queiram progredir, porque para frente a gente anda se a gente quiser realmente, não só Uhum. com as outras pessoas empurrando o tempo todo. Sim, é isso daí mesmo. É, é, é. Mas e aí, me conta mais, e como é que tá a história do doutorado? Defesa Então, marcada já? eu vou defender agora em agosto, dia 11, Não, e é estamos isso aqui aí. torcendo. Estou sempre Tá torcendo por pertinho, você. tá pertinho mesmo. Mas é uma fase que já vai terminar, né? Tudo termina Ué, para mas começar a outra, né? exatamente, todo o ciclo termina para começar o próximo, né? Sim, isso que é Falando em importante, ciclo que né? termina, Jana, me fala aí qual foi uma das maiores impressões que você teve profissionalmente, né, com recuperação ou reabilitação que seja, não só de um lesado medular, porque às vezes, né, a gente sabe que é uma coisa definitiva, de qualquer forma que seja, Uhum. mas qual é a tua, né, de experiência profissional mesmo? Que mudança maior que você viu em algum paciente ou alguma pessoa que você conheça? Quais foram os casos Além, notáveis? além da parte mudança de melhora física, né, de recuperação da parte física, também às vezes a pessoa achava que não ia conseguir resolver o problema dela, né? Então é principalmente a parte emocional, né? Que às vezes a pessoa, principalmente às vezes chega com dores crônicas, né, que já se sente aquela dor durante muito tempo. Então, é recuperação, além da parte física, a parte também emocional, né? Você vê que a pessoa começa a encarar diferente, às vezes, a vida, chega mais cabisbaixo e sai muito mais feliz, né? E olhando Então, de fora, qual é o ponto que você acha que acontece isso? Quando uma pessoa chega até você, ou no processo todo, né? Porque ainda uhum, mistura com TO, psicóloga, sim, médico, uhum. urologista e tudo mais, né? E qual é o ponto que você acha que essas pessoas têm em comum que começam a evoluir daí para frente? De repente, contato com outros deficientes, contato com profissionais que deixam melhor, o ponto de tratamento que seja. Qual é esse ponto que você acha? Então, cada um às vezes tem um ponto, né? Então, assim, tem muitos que foram por motivações e outros vão, no caso da lesão medular, né? Então, a gente vê vários pacientes, às vezes, ajudando outros pacientes, né? Então, que às vezes não entendia muito bem a lesão ou achava determinada que acabou a vida, enfim. Então, às vezes, o contato, né, a amizade entre um e outro acaba influenciando muito, principalmente na área da neuro, né? Principalmente. Certeza. Então, eu acho que é muito forte isso nessa área, né? E também há outros profissionais, às vezes, atuando junto, né? E é importante porque daí você acaba vendo, né, o indivíduo por outro lado e encaminha ele para alguém e ele consegue, porque às vezes você sozinho não vai conseguir. Então, o profissional também é importante, né? Principalmente quando trabalha em conjunto, né? Não, com Tanto essa certeza, para parte fazer. também de motivação do próprio paciente, né? Então, Exatamente. isso é Não, mas falou importante. tudo, né? Às vezes uma adaptaçãozinha, por menor que seja, faz uma mudança Sim, gigante, né? Eu vejo é. isso com essa anteninha, né, que eu chamo de free que eu inventei, e Uhum, que as pessoas às vezes experimentam e ficam maravilhadas. E é verdade, porque eu sim. passei por isso. E só de ter a minha própria Independência vez, a minha até independência, a minha tem, autonomia sim, de poder mexer no meu telefone exato. que fosse no começo, né? Agora eu Uhum, uso, né, um tablet, um computador e tudo mais para poder trabalhar e fazer tudo isso e conseguir fazer sozinho. A gente fala que tem a privacidade de volta, né? Não só a uhum, privacidade por ter preservado tudo aquilo que você tinha que abrir para outras pessoas antes, mas uhum, de conseguir fazer aquilo por você mesmo. E isso eu acho fantástico, e eu passei por isso, eu vivi isso, e é o que eu falo para as pessoas às vezes, né? Eu falo, poxa, experimenta e tenta, porque quando aquele mundo se abre, é o 1% que eu falo, né? Se eu precisava de sim, ajuda para 100% de todas as coisas, e a minha uhum, mãe ficava do meu lado com o telefone, eu precisava mandar e-mails lá para a Indonésia, porque minha sim, casa inteira ficou lá, né? Eu precisava organizar sim, tudo. E era uhum, tudo em inglês, e a minha mãe não fala inglês, e precisava ficar soletrando, e era complicado. Então, deu conseguir fazer, olha lá minha mãe ali, ó. Deu sua mãe. conseguir fazer sozinho, tinha dois fatores positivos já.
um, que eu preservava a minha mãe, né? A paciência dela. E segundo, que eu ficava muito contente, deixava contente todo mundo ao meu redor, me vendo fazer por mim mesmo, né? E Sim. aí, do 100% de tudo que eu precisava de ajuda, já não era mais 100%, era 99%, porque uma coisa eu já conseguia fazer sozinho por mim mesmo. E isso é fantástico. É. E principalmente essa da independência, né, para as pessoas, né? No caso, o que você inventou, né, da testa, né? Ele dá independência, como você falou. Então a pessoa se sente mais, né, consegue, é uma motivação, né, para ela, né? Porque ela consegue, às vezes, não depender totalmente da outra pessoa, né? Ela tem um pouquinho de mais de liberdade, se ela quiser, né? Com certeza, né? Então, o pessoal comentando aqui que a energia contagia mesmo, né? Não só de terapeuta com paciente, Ariane, mas também de paciente com paciente. Quando junta todo mundo e aí acaba discutindo a mesma linguagem, né? Eu Sim. faço parte hoje aqui de uns 10 grupos de tetraplégico e tudo mais, Uhum. e funciona, porque o pessoal começa a conversar, e aí são coisas estranhas, esquisitas para as pessoas normais, mas Uhum. fazem total sentido para quem está Entre. vivendo aquilo, né? Quando a gente fala de cateterismo Uhum. intermitente, enfim, né? Sim. É um mundo que o pessoal fala assim, como é que é? Mas para que isso, entende? Enfim, né? E eles já vão Só entendendo. entende quem passa por Quem isso. E passa. por isso que foi muito legal você aceitar o meu convite, porque Uhum. mesmo que você não passe por isso diretamente, A gente passa tá no meio. indiretamente, porque orienta o pessoal, ensina como é que é. E sabe, Jana, é uma coisa que eu faço com muito carinho, né, de poder conversar e ter contato próximo mesmo com muitas pessoas, porque Uhum. foi um aporte que eu não tive quando eu mais precisei, sabe, de alguém que chegasse e me E falasse como seria a minha vida, do que eu ia precisar daí para frente. E aí não só bexiga, mas intestino e tudo mais o que seria diferente, entende? assim, Então, por isso que eu acho que esse projeto saiu como forma não só de incentivar pessoas, vou dizer assim, pessoas não normais, andantes, eu vou dizer, tá? Não uhum. cadeirantes, não lesados medulares, Uhum. que pode ser difícil, mas é possível superar qualquer problema e até mesmo para ajudar muita gente aí que às vezes tem, né, a fase da revolta e tudo mais, mas é difícil, mas é possível. Só tem que querer e começar a caminhada em direção à superação disso tudo, né? Para poder ter uma vida melhor e mais feliz. Sim, sem dúvida. E, Renato, deixa eu te perguntar, você falou da revolta, né? Você teve essa fase da revolta também? Como que foi esse período? Foi Sabe, no... Jana, eu comecei a ensinar isso, e na verdade eu montei um curso sobre isso, porque Uhum. eu via que todas as fases que eu já tinha passado, Uhum. na verdade, assim, quando as pessoas vinham conversar comigo, aí eu falava assim, né, de imediato já, do subconsciente, até inconsciente, eu falava assim, olha, calma, que você já está melhorando, já já você vai sentir tal coisa, vai passar por tal fase. E as Uhum. pessoas falam assim, poxa, você tem uma bola de cristal, como é que você sabe disso Você já tudo? passou, né? E aí eu vi que tudo que eu passei, talvez eu tenha passado por essas fases de uma Uhum. forma mais íntima, mais profunda, entendeu? Com mais Uhum. intensidade. Mas são as mesmas fases que todas as pessoas que têm qualquer tipo de Qualquer problema. problema Uhum. passam. Vai E passar. aí o que eu fiz? Eu meio que enumerei, né? Só para a gente falar rapidinho. Sempre que acontece um trauma, um problema na vida da pessoa, e seja Uhum. ele separação, morte de algum parente, término de namoro, isso é básico, né? Principalmente dos Sim. adolescentes da vida. Ou então uma lesão medular, ou qualquer outro tipo de perder o emprego, né, nessa Uhum. fase que a gente está, as pessoas passam pelo mesmo processo, né? Que Uhum. logo depois de um problema, entra a primeira fase, que eu chamo de fase da negação. As pessoas Uhum. sempre negam e falam tipo, não, não, isso aí não está acontecendo comigo. Vai melhorar, vai mudar e vai ser diferente. Uhum. Sim. Mas aí o tempo passa e vê que aquilo instalou. Vem a segunda fase, que é uma fase de solidão que eu falo, né? Uma fase Uhum. que falta apoio. Os amigos Uhum. desaparecem. Todo Sim. mundo passa por isso. Quando tem um problema, talvez pela negatividade que isso que te Sim. Com atraia, o que certeza. você atrai para você mesmo, Sim. mas os amigos acabam desaparecendo. Quem estiver escutando a Uhum. gente aí, ó, vai levantando o dedão se não for por aí mesmo, Se não entendeu? aconteceu isso. Aí depois disso, Uhum. a gente tem que respirar fundo e vem até uma fase que eu chamo fase da raiva, né? Do desespero.
Porque fica assim, poxa, por que isso aconteceu comigo? É uma tristeza profunda que todo mundo sente e fala assim, eu não merecia isso, né? Por que isso aconteceu comigo? Por que fui eu, né? E nessa fase, ainda é a fase que eu falo de aprofundamento no problema, porque gera uma fase depressiva, que é a quarta fase, uma fase de depressão. E a fase de depressão é diferente da doença depressão. Mas essa fase depressiva pode gerar doença. E é aí que eu comecei a perceber, porque eu conversava com as pessoas e eu conseguia, de uma certa forma, reverter essa fase. Porque depressivo todo mundo acabava passando. Mas saindo dessa fase mais rápido possível, elas melhoravam, ao invés de ter que precisar de médico, medicamentos e por aí vai, de uma doença depressiva. E passando pela depressão, toda pessoa acaba indo pela quinta fase que eu chamo, que é a fase de negociação. Aí começa a negociar com ela mesmo, começa a negociar com todo mundo ao redor, com os médicos, com Deus, principalmente. Não, se acontecer um milagre de eu poder voltar, eu vou fazer tal coisa. E é verdade, porque isso aconteceu comigo, sabe? Eu falava assim, poxa, se eu puder andar de novo, andar de bicicleta de novo, eu vou levantar e vou fazer uma pedalada da Indonésia até no Brasil. Não importa se isso leve meses, mas eu vou fazer. Tipo, é uma penitência, pagar por alguma coisa que você pede para todo mundo, entendeu? Essa fase da negociação, todo mundo tem. Todo mundo fala assim, se eu conseguir pagar tal conta no banco, ficar livre dessa conta, eu vou fazer tal coisa. Todo mundo tem por isso também, né? E aí, depois disso, entra numa fase de entendimento, né? Que é quando as pessoas começam a entender e aceitar aquilo que aconteceu com ela. O porquê que elas estão passando com aquilo. Tá percebendo que já começou a reverter? Desde a fase de depressão, já vai negociando, começa a entender, e aí entra numa sétima fase, que é a fase de aceitação, né? Que as pessoas aceitam aquilo, aceitam as limitações e as mudanças, e começam, né, ver a luz do fim do túnel e que tudo vai ficar bem, né? E não é só a luz do fim do túnel que as pessoas têm que ver. Tem que ver que tem uma saída lá e sair por lá, entende? Isso tudo gera, é claro assim, se a pessoa der o primeiro passo, quiser fazer aquilo e aceitar tudo, tiver muita fé e esperança, não importa a religião, mas a pessoa tem uma organização interna e tudo isso, na verdade, é o processo de superação. Então todo mundo fala assim, poxa, mas o que eu faço para superar? Peraí, para a gente superar qualquer coisa que seja, a gente tem que vencer vários. Lembra do muro, da muralha? A gente tem que pôr vários tijolinhos, um de cada vez, para poder se estimular e poder alcançar alguma coisa maior. E nessa organização interna que a pessoa passa, que é o processo de superação, ela acaba depois, né, aceitando os erros ou o que aconteceu, tá? E aprender com tudo isso e tomar, né, as escolhas certas, corretas e realmente poder ajudar outras pessoas, no mínimo, porque não tem nada tão ruim que aconteça com a gente que não sirva de uma boa lição. E que isso tem sirva para lado bom, né? Exatamente, que isso sirva para poder ajudar outras pessoas, né? Sim. Sabe o que eu digo sempre? As pessoas falam assim, né? Poxa, mas você quebrou o pescoço, como é que você entende isso? Eu sempre falo, olha só, isso aconteceu também comigo. Os otimistas, né, quem gosta de mim, chegava do meu lado, passava a mão na minha cabeça e falava assim, poxa, quebrou o pescoço, mas ainda tá falando, tá vivo, chegou no Brasil e tudo mais, né? Mas nada acontece por acaso, né? De alguma forma você mereceu, tá por isso aí e tudo mais. Tudo bem, eu concordo. O pessimista, geralmente quem não gosta, né, fala assim, bem feito, quebrou o pescoço, é porque deve ter feito alguma coisa bem ruim, porque ninguém tem nada sem merecer. E eu também concordo, não com essa visão pessimista, mas eu acho realmente que ninguém tem nada sem merecer. Agora, a visão, né, de uma mentalidade forte, isso que eu falo, a minha visão sobre isso tudo é assim, ó, eu creio hoje, tenho muita fé, que Deus só usa as pessoas fortes, que são fortes o suficiente para passar por tudo isso, aprender com isso e poder ensinar outras pessoas sobre isso. Entendeu? Então, realmente, eu mereci estar onde eu estou hoje. Os caminhos foram todos alterados e mudados. Eu tenho uma outra missão de vida hoje. E eu entendo isso não como um problema, mas como uma chance de poder, de tudo que eu aprendi, que tudo isso me ensinou, poder influenciar positivamente e ajudar outras pessoas. Tá? É um lado não só otimista, mas bem verdadeiro disso tudo, e de poder me estimular e deixar feliz todo mundo ao meu redor, né? Todas as pessoas que estiveram comigo.
sim, Não faz sem sentido? dúvida. E te Sim, vejo muito nessa jornada também, porque você não tem o problema real da coisa, mas tá dentro desse universo também, né? E já aprendeu muito com isso e pode sim, ajudar outras pessoas. É por isso que eu sim. lembro até hoje. Você foi a primeira pessoa que me Uhum. avaliou quando eu cheguei lá na Unicamp. Você lembrou também, né, de, de maca É, e tudo mais, né? é, E depois o trabalho que a gente fez foi muito bacana, foi bem legal. sim. É, sem dúvida, acho que é isso daí mesmo. É um dia de cada vez e superar aquilo que a gente tem, né? E a gente nunca passa por aquilo que a gente é capaz de dar a volta por cima ou criar Exato, uma é. experiência Tem um ditado e que ser diz, né, melhor, que o né? fardo nunca é mais pesado do Sim, que o ombro de quem carrega, né? Então, se a sim, gente passa por isso, a gente está nisso, é porque a gente mereceu e porque a sem gente dúvida. tem condições de enfrentar. Só a gente tem que Aham, querer e realmente querer enfrentar. enfrentar isso, né? Sim, sem dúvida mesmo. A Ó, tem Ariane, comentários aí, ó. pois é, a Ariane. A Ariane é uma das físicas que me atende hoje aí. Ah, não é essa? Não, É a outra área, então tá bom. É que tem é, tanta Ariane, eu não consigo ler. Na verdade, eu não consigo ler meu telefone aqui, ó. Aí eu tenho a voz da consciência. Você tá escutando alguém falar ah, comigo tá. aqui de vez em quando? É, tô É a escutando uma voz da minha vozinha. consciência. É, Eu falo que é a voz da consciência. E daí me mostra. Eu só li a Ariane lá, mas eu não vi. Mas tudo bem, tá valendo. é isso aí, Rê. Legal, Jana. Que bom, né? Nós estamos quase chegando no nosso limite aqui também. Já Uhum, agradecendo todo mundo que está por aí, né? Olha só, para que eu quero fazer um convite. Para quem quiser, né, saber sobre mais informações e tudo o que acontece, eu tenho um canal no Telegram. Telegram é um aplicativo como o WhatsApp, né, que a gente troca informações lá. E tem um canal lá no Telegram onde eu posto, né, sobre as lives, onde eu posto conteúdo. E quem quiser, é de graça, é grátis, é gratuito, né? Pode adicionar lá, tá? É só procurar lá no Telegram, @superando qualquer problema. É só adicionar lá, entrar na sala e receber as informações. ô Rê, a Cris, que eu conheço, que é a mãe da minha. Que eu, na verdade, quando era criança, né? É minha segunda mãe, mais ou menos. Ela tá falando, ó, não concordo com o merecimento. Quando você falou, né? De merecimento. É. Então, quer responder? Quer falar alguma coisa? Ah, deixa com você, Eu acho, né, a Cris, né? Crises. Sabe, Cris, eu acho assim que cada pessoa entende de uma forma cada situação. E tá tudo certo, tá? O que eu falei e o que eu disse não é a forma correta, ou talvez Uhum. seja, mas é a forma que eu entendo E você e que vê, né? eu demonstro isso, tá? E que eu Uhum. vivo bem com isso. Na verdade, a gente olhar por outras formas e estar sempre aberto para entender novas, não concepções, mas novas opiniões, ou opiniões diferentes sobre tudo o Uhum. que acontece, não só com a gente, mas com outras pessoas, tem uma validade muito grande, tá? E por que eu cheguei nessa conclusão, na verdade? Porque eu passei por isso, eu vivi isso pelo lado de dentro. Eu não só fui estudar, eu não só fui ler sobre isso e tudo mais. Eu passei por isso, sabe? E cansei de ver muita gente olhar para mim e falar assim, ó, bem feito, de qualquer forma que seja, sabe? Pô, deve ter feito alguma coisa bem ruim, porque para merecer isso, né? Para quebrar o pescoço e continuar desse jeito, né? E outras pessoas simplesmente por dó, põe a mão na minha testa e falava assim, oh, poxa, mas ainda bem que tá vivo, mas ainda bem que você, era melhor se tivesse morrido, porque viver desse jeito, sabe? Então eu tenho na minha fé, né, e na minha religião e tudo mais, o que eu sou envolto, né, até pelos meus pais, por toda a crença e tudo que me ajuda, de que realmente eu mereci passar por isso, porque é uma autoaceitação do problema, uma realização do problema, mas, de qualquer forma que seja, eu acho que não tem nada tão ruim que não possa ser melhorado. Então eu vou fazer, lembra de fazer do limão a limonada? A gente tem que usar isso para poder fazer alguma coisa boa. Então, se de alguma forma, Deus quis, ou de alguma forma eu estou nessa situação hoje, eu tenho que ver o lado bom disso e não deixar que uma coisa ruim apague várias coisas boas. Por exemplo, um acidente que me fraturou o pescoço e a medula Uhum. foi uma coisa, mas olha só depois disso quanta sorte eu tive, porque
fraturei cervical 3. E se eu tivesse fraturado a medula na altura de cervical 2, compromete a musculatura respiratória e não é compatível com a vida. Olha que sorte, por alguns milímetros eu ainda estou vivo. E mais ainda, porque só 2,8% dos lesados medulares a nível cervical 3, só 2,8% sobrevivem com o intelecto preservado. Então, se eu estou aqui podendo não só falar, mas reconhecer os meus pais, reconhecer minha filha, poder ter o carinho deles e tudo mais, olha que sorte que eu tive, mesmo com tanta coisa ruim. Entendeu? O lado então, bom, né? Merecimento ou não, as coisas acontecem. A gente tem só que controlar expectativa e controlar o que a gente tem para fazer com isso. Viver a vida inteira reclamando porque não merecia aquilo e porque não tem o merecimento, ou simplesmente entender que, tipo, merecendo ou não, mas eu vou fazer o melhor que eu posso e construir tudo que eu quero em cima disso. Faz sentido? Cris, faz sentido? Mano, levanta um dedão aí, se foi. E aí, Cris? Não conseguia ver por esse lado, olha lá. Não conseguia ver por esse lado. Que bom. Fico contente, viu? Me adicione aí no Instagram e me segue aqui nas lives, no trabalho todo, e vou ter o maior prazer de poder conversar e responder. Além de você ter a Jana aí, que é super, super, né? Em todos os sentidos. Que é isso. Jana, olha só, faz as considerações finais aí, porque a gente já está no limite do tempo aqui e o Instagram corta a gente sem falar, sem avisar. Fica à vontade aí. Estou muito feliz de ter você aqui, viu? Obrigado né, pelo convite. Fiquei muito feliz e agradeço a todos aqui. Eu vi muita gente conhecida entrando. É que eu não deu para juntar as duas coisas, né? Mas eu vi bastante gente entrando conhecida, minhas amigas da especialização, minhas amigas mais antigas aí de criança e gente que estudou comigo também em curso, Marcos. Então, assim, fiquei muito feliz, né, por todos que acompanharam a gente aqui nessa live, né? Então, agradeço todo mundo aí por ter ficado até o finalzinho aí. Pessoas legal, do estágio, da Unip também, todo mundo. Provavelmente Se eu esqueci de alguém, me desculpa. Provavelmente teremos que marcar uma próxima aí, porque é bastante conteúdo. Você é uma pessoa fantástica, não só porque me ajudou muito numa hora que eu precisei bastante, ainda preciso, né? E a gente acabou desenvolvendo essa amizade que é muito valiosa. Muito obrigado por ter estado aqui comigo. Pessoal que está vendo a gente agora, aguardem, porque outras oportunidades virão. Ah lá. Pacientes da Unicamp aí também. Então aí, Henrique, legal. Gabriel, eu vi bastante entrando aí também. Muito bom, gente. Eu agradeço pelo convite, viu, Renato? E vamos fazer outra sim, sem dúvida, tá bom? Com certeza, vamos preparar, porque dessa forma, a gente pode alcançar muitas pessoas e ajudar muita gente, né? Acho que essa é uma missão, mesmo que involuntária, mas que agrada muitas pessoas aí e nos agrada bastante. Sem dúvida. E um abraço aí para seus pais também, pessoal da Unip também que todo mundo falando. Que legal. Manda sim, Jana, manda um beijo para seus pais também. Pode deixar, quem sabe na próxima live eles não vêm dar um alô pra gente. Fica o convite. Fica o convite. Então tá bom. Muito obrigada, bom. Então. Jana, fica com Deus, um abraço grande, viu? Obrigada para vocês todos aí também, tá bom? Um beijão, Tchau, gente. muito obrigada. Obrigado pela presença de todos. Um abraço.